Antes de continuarmos, eu adoraria saber de onde você está assistindo hoje. Comente abaixo. Meu nome é Clara May Dawson. Nasci onde o rio Missouri corre turvo, numa casa branca de madeira com um poço na frente e um sino no alpendre que tocava na hora do jantar. Meu pai era pastor. Minha mãe cantava hinos de olhos fechados, como se o próprio Senhor pressionasse a mão contra o peito dela. Vivíamos de fé, não de muito mais. Quando a chuva parou por 3 anos seguidos, a fé começou a parecer uma armadilha. O milho morreu. Depois as galinhas. Depois meu irmãozinho, Jacob. Papai dizia que era uma prova de Deus, mas mamãe parou de cantar. Partiu numa noite, segurando os sapatinhos de Jacob contra o coração. Naquele inverno, papai vendeu o sino para virar lenha. Na primavera, tossia sangue, e os vizinhos pararam de aparecer. Morreu com a Bíblia aberta ao lado, sussurrando: "Ela vai precisar de um homem que a proteja." Eu tinha 14 anos. O homem que papai escolheu era um apostador chamado Everett Pike. Tinha 3 dentes, língua afiada e uma mão que deixava marcas fáceis. Dizia que tinha terras no oeste, mas nunca passamos de Kansas City. Bebeu quase tudo que papai deixou para mim e apostou o resto. Usei meu vestido de noiva até ele rasgar, porque não tínhamos mais nada para trocar. Uma noite, Everett me levou a um salão e disse para eu sorrir para os homens. Eu recusei. Ele sorriu por mim e então me perdeu num jogo de cartas. Não me lembro do homem que me ganhou. Fugi antes que ele pudesse cobrar o prêmio. Tudo o que eu levava era uma pequena cruz de madeira e um hematoma com o formato do Missouri. Segui os trilhos rumo ao oeste, roubando comida quando precisei, dormindo em celeiros e igrejas. Uma vez supliquei um biscoito a uma viúva e ela disse: "Vá, afaste-se do meu filho, vadia." O filho dela tinha 5 anos. Me ofereceu uma pera escondido. O oeste não liga para sua história. Você pode ser filha de pastor ou moça da vida, se ele vê o que você é agora. Faminta. Suja. Sozinha. Quando cheguei a Dry Creek, fazia 3 dias que eu não comia. Minhas botas estavam rasgadas nas costuras, e a pele dos calcanhares, rosa e ferida. Espiava pelas janelas como um cão sem donos vendo mães cortarem pão, meninos correrem atrás de galinhas, homens tomando café espesso como piche. Então desmaiei em frente a um salão, o céu girando, o mundo dobrando. Lembro de vozes. Risos. Um homem disse: "Em 10 centavos pelos ossos." Outro disse: "Dou $1 se ela gemer." Foi quando as botas pararam ao meu lado. Pesadas. Silenciosas. E então uma moeda de prata caiu na terra. Acordei em um quarto estranho, com o sol entrando por cortinas rústicas. O cheiro veio primeiro feno limpo, pão de milho e couro de sela. Meus dedos agarravam um cobertor de lã que não era meu. Minhas botas haviam sumido. Meus pés estavam enfaixados. Por um momento, achei que tivesse morrido. Então o vi. Sentado à mesa, tomando café com as 2 mãos como se fosse escorregar. Ele olhou para mim, mas não sorriu. "Você está segura?" ele disse. Não respondi. Já não confiava mais nessa palavra. Ele me trouxe um prato de feijão, pão de milho e batatas cozidas. Olhei para ele como se fosse desaparecer. Minhas mãos tremiam quando peguei o garfo. Ele notou, mas não disse nada. O nome dele era Silas Bon. Descobri isso por uma carta que deixou na mesa uma manhã. "Senhor Bon, seu pedido de estacas chegará na próxima semana." Ele mesmo nunca me contava muito. Trabalhava do nascer ao pôr do sol e dormia no celeiro na maioria das noites, mesmo tendo uma casa com 2 cômodos. Tentei ir embora na segunda manhã. Dei um passo fora do alpendre, planejando fugir. Mas minhas pernas cederam. Caí no chão com um som que parecia um sino quebrado. Ele saiu, me levantou e me colocou de volta para dentro. "Se quiser ir embora," ele disse, "vai ter que comer primeiro." Quando consegui ficar de pé, ele me deu tarefas. Coisas leves. Alimentar as galinhas, descascar batatas, escovar a mula.
Fiquei esperando ele me tocar, exigir algo. Mas ele nunca fez. Havia um túmulo nos fundos com uma cruz de madeira que dizia OLC e 6 anos. Algumas noites, eu o via ajoelhado ali. Ele não chorava. Apenas ficava em silêncio, tão fundo que fazia o vento parecer alto. Na cidade, as pessoas encaravam quando íamos comprar mantimentos. Sabiam quem eu era. A moça que foi comprada por $1. Alguns cochichavam. Uma mulher disse alto o bastante para eu ouvir: parece que ele está tocando uma instituição de caridade agora. Silas ignorava. Eu tentava fazer o mesmo. Limpei aquela cabana como se pudesse esfregar a vergonha da minha pele. Falava apenas o necessário. À noite, ficava acordada ouvindo os coiotes uivarem e meu estômago reclamar. Uma semana passou. Depois 2. Encontrei uma Bíblia velha na estante, coberta de poeira. Dentro havia uma flor de papel, achatada e desbotada. Passei o dedo por ela, me perguntando se tinha sido da Elsie. Uma noite, queimei a mão enquanto cozinhava. Não chorei. Apenas fiquei ali, tremendo. Ele pegou minha mão entre as dele e a segurou debaixo da água fria. Você não precisa fingir que é forte, ele disse. Eu queria gritar. Queria dizer: eu não sou forte. Estou vazia. Oca. Perdida. Mas tudo o que disse foi: eu não choro mais. Ele assentiu com a cabeça, uma vez só, como quem entende. A cada dia, eu ficava mais forte. Meu cabelo já não estava tão embaraçado. Minhas bochechas voltaram a ter cor. Mas o medo ficou. Morava nos meus ossos. Eu me encolhia quando o vento batia uma veneziana. Me assustava quando algum homem na cidade ria alto demais. Eu sabia o quão rápido a bondade podia virar faca. Numa noite, perguntei por que ele me ajudou. Ele encarou o fogo por muito tempo antes de responder. Porque uma vez, ele disse, alguém não ajudou minha menininha. Ele nunca disse mais que isso. Também não precisava. Naquela noite, chorei pela primeira vez em meses. Não foi alto. Só lágrimas se infiltrando no travesseiro. Eu não sabia se eram por mim ou por Elsie. Talvez pelas duas. A primeira vez que olhei Silas bom direto nos olhos foi por raiva. Ele tinha me mandado descansar, disse que eu ainda estava muito magra para cortar lenha. Mas eu queria me sentir útil, precisava sentir algo além da dor de ser rejeitada. Então peguei o machado e parti 5 toras antes da lâmina escorregar e cortar minha perna. Ele me encontrou sentada na terra, o sangue encharcando minha meia. Eu te avisei se ele começou. Eu explodi. Você não é meu dono. Ele parou. Silas não era homem de levantar a voz, mas naquele dia, algo afiado se moveu por trás do silêncio dele. Eu nunca disse que era, respondeu. Ele pegou o machado, jogou de lado e me carregou para dentro. Lutei contra ele. Dei chutes. Xinguei. Chorei. Ele nunca me largou. Só me colocou sentada na beirada da cama e se ajoelhou. Limpou o corte sem dizer nada. As mãos ásperas, mas gentis. Como quem já aprendeu a cuidar de coisas feridas. Quando terminou, eu não consegui olhar para ele. Desculpa, sussurrei. Não peça, ele disse. Você tem direito de sentir. Essas palavras me desmontaram mais do que o corte. Depois disso, algo mudou. Parei de observá-lo como estranho. Comecei a notar coisas, como ele sempre deixava um biscoito no prato, nunca comia o último. Como guardava a Bíblia sempre no mesmo lugar, com cuidado. Como tocava na maçaneta 3 vezes antes de dormir. Havia gentileza nele, mas enterrada sob o luto. Um dia, encontrei ele consertando uma sela no celeiro, com as mangas arregaçadas, suor na testa. Ele se surpreendeu quando entrei com 2 canecas de metal. Trouxe limonada, falei, tímida. Ele sorriu então. Não um sorriso largo. Só um canto da boca se curvando, como se o vento tivesse trazido.
Sentamos sobre fardos de feno e bebemos em silêncio. Foi o primeiro silêncio que não pesava. Naquele mesmo fim de semana, perguntei sobre o túmulo. Ele estava pregando uma cerca e só parou tempo suficiente para dizer: a febre levou ela rápido. A mãe dela, mais devagar. E voltou a martelar como se o mundo dependesse de pregos. Não perguntei de novo. Uma noite, uma tempestade chegou forte. Trovões estalando como tiro, e o vento arrebentou as venezianas. Entrei em pânico, achei que fosse Everett, voltando para me buscar. Corri até o celeiro, descalça e desesperada. Silas já estava lá, acalmando os cavalos. Fiquei parada na porta, encharcada, tremendo. Ele olhou para mim, molhada e assustada, e estendeu a mão. Eu peguei. Sentamos em sacos de ração enquanto a chuva tamborilava no telhado. Contei para ele sobre o Missouri. Sobre como minha mãe cantava Amazing Grace enquanto trançava meu cabelo. Sobre como Jacob morreu com meu nome nos lábios. Ele escutou como se fosse importante. Depois ele disse algo que nunca esqueci. Tentei salvar minha menininha com oração. Achei que, se eu acreditasse com força suficiente, o Senhor trocaria a doença dela pela minha força. Mas ele não trocou. E eu parei de perguntar por quê. Estendi a mão e toquei o braço dele. Leve, com respeito. Naquela noite, de volta a casa, ele acendeu um lampião e o deixou aceso no corredor. Fez isso todas as noites depois disso. Disse que o escuro, às vezes, fazia muito barulho. Ele nunca cruzou a porta do meu quarto. Nunca. Mas começou a me chamar de Clara, em vez de você. E eu comecei a chamá-lo de Silas. E acho que foi ali que a história realmente começou. Os dias viraram semanas. Nessa altura, eu já andava sem mancar, cozinhava refeições completas e dormia a noite inteira sem suar frio. Silas e eu caímos em um ritmo, como engrenagens finalmente se encaixando. Mas havia algo entre nós. Não era medo. Nem exatamente confiança. Era um espaço que nenhum de nós ousava atravessar. Numa manhã, encontrei um pacote de tecido azul xadrez sobre minha cama. Um vestido novo. Costurado à mão. Abracei contra o peito como se pudesse sumir. Silas não disse nada quando saí usando. Só tocou o chapéu e desviou o olhar como um cavalheiro. Mas vi sua mandíbula apertar. Vi ele engolir seco. Ele continuou construindo cercas que não precisavam ser construídas. E eu continuei varrendo o chão já limpo. Ambos tínhamos medo. Uma noite, ouvi ele falando no celeiro. Achei que estivesse orando, até ver que ele conversava com um cavalinho de madeira esculpido à mão. Pequeno o bastante para caber na palma de uma criança. Elsie te chamava de poeirinha, ele disse. Você deixava ela corajosa à noite. Então ele se virou e me viu. Às vezes falo com coisas, ele disse. Melhor do que falar com o silêncio. Eu assenti. O silêncio tem dentes afiados. Naquela noite, ele ficou sentado à mesa muito depois do jantar, entalhando algo novo. Quis perguntar, mas tive medo que, se perguntasse, quisesse mais. Então fui dormir com o coração batendo mais alto que o vento. Até que chegou o dia em que ouvi ele gritar meu nome, aflito. Corri até o celeiro. Um dos cavalos tinha se soltado e arrebentado o portão. Fique longe, ele gritou, lutando com as rédeas. Mas corri assim mesmo, agarrando a corda. A égua se ergueu, quase pisoteando nós dois. Silas me protegeu com o corpo, os braços em volta de mim quando a poeira assentou. Quando o cavalo se acalmou e ele me soltou, eu ainda senti o calor das mãos dele. Você podia ter morrido, ele disse. Você também, respondi. Nos encaramos, ofegantes. Algo queimava no espaço entre nós, algo que ainda não sabíamos como nomear. Mais tarde, enquanto ele cuidava de um arranhão no meu braço, olhei para ele e perguntei. Por que você é tão bom para mim? Ele parou. Porque eu sei como é perder o mundo inteiro e ainda acordar respirando.
Dessa vez, não consegui segurar as lágrimas. Virei o rosto, mas ele estendeu a mão e tocou meu queixo, leve como vento em campo de trigo. Você nunca precisa esconder a dor de mim, ele disse. Naquela noite, deixei minha porta entreaberta. Só uma frestinha. Um convite. Ele não cruzou. Mas deixou o cavalinho de madeira no parapeito da minha janela. Foi assim que Silas Bon amava, aos poucos, sem exigir, sempre oferecendo. E foi nesse momento que comecei a acreditar que eu podia não pertencer a ninguém, se ainda assim, ser amada. Você já confiou em alguém de novo, mesmo quando seu coração dizia para não confiar? Na manhã em que o vi ajoelhado no túmulo de Elsie, com lágrimas na barba, eu soube. Nós dois estávamos prontos. Eu havia levado o café para a varanda como sempre, mas a xícara na minha mão continuava quente por tempo demais. Algo me puxou em direção ao campo atrás do celeiro. Encontrei ele lá, sussurrando. Sinto mais falta da risada dela. Tinha um vão entre os dentes e cantava mais alto que a mãe. Ele olhou para cima, surpreso, mas não se escondeu. Ela teria gostado de você, ele disse. Naquela noite, ele me deixou sentar ao lado dele no banco de balanço da varanda. Falamos pouco, só balançamos e assistimos as estrelas surgirem como velhas amigas. Quando o vento aumentou, enrolei um chale nos ombros. Ele se levantou, entrou, e voltou com seu velho casaco de lã. Cobriu minhas costas sem dizer uma palavra. Um gesto suave como um hino. Começamos a passar mais tempo juntos depois disso. Fui com ele à cidade buscar mantimentos. Ajudei a marcar as cercas, suas mãos guiando as minhas enquanto medíamos os postes. Cozinhávamos lado a lado, se ele cortava, eu mexia. O riso dele ficou mais fácil, e eu comecei a cantarolar enquanto varria o chão. Uma noite, encontrei ele lutando para ler uma carta à luz do lampião. Nunca tive muita escola, ele admitiu. A mãe da Elsie lia tudo para mim. Sentei ao lado dele e li a carta em voz alta. Era do irmão, nas Dakotas, notícias dos preços do gado e das chuvas da primavera. Quando terminei, ele me olhou como se eu tivesse lhe devolvido uma parte dele mesmo. Você tem voz de professora, ele disse. Nunca me disseram isso, respondi. Os olhos dele se fixaram nos meus. Deveriam. Naqueles dias tranquilos, aprendi mais do que imaginava. Aprendi que Silas gostava de mel no café, mas nunca pedia. Aprendi que ele cantava hinos antigos quando achava que ninguém ouvia. Aprendi que entalhava pequenos animais quando as mãos estavam vazias demais. E aprendi que eu não tinha esquecido como é desejar. Uma noite, uma tempestade se formou, não ruidosa, mas lenta, densa. Fiquei de pé na janela, vendo as nuvens pressionarem os morros. Silas veio ao meu lado. A tempestade vem do leste, ele disse. Vai demorar para passar. Que demore, eu sussurrei. Ele me olhou então, de verdade. Você já pensou em recomeçar? Ele perguntou. Todo minuto, respondi. O silêncio entre nós era pesado e sagrado. Se você ficar, ele disse, vai ser por escolha. Não por dívida. Nem por pena. Minha voz tremia quando respondi. Eu quero ficar. Mas tenho medo. Eu também, ele disse. Esse foi o acerto. Não um beijo. Não uma promessa. Apenas a verdade, nua, entre duas almas quebradas. A partir daquela noite, a porta entre nossos quartos ficou aberta. Mesmo assim, ele nunca a atravessou. Até eu pedir. E mesmo assim, veio devagar, como quem pisa em um rio fundo demais para medir. Mas eu não estava mais me afogando. Eu estava aprendendo a nadar. O passado sempre alcança a gente, não como fantasma, mas como homem de esporas. Foi num dia quente de fim de julho que ouvi sua voz de novo. Eu estava no armazém, olhando tecidos que não podia comprar, quando a porta rangeu e o sino tilintou. Clara May. Aquela voz. Como vinagre e pedra. Soltei o tecido. Everett Pike.
Parecia mais magro, mais duro, mas ainda tinha aquele sorriso arrogante e a cicatriz sob o olho esquerdo, suma que eu mesma dei com um grampo anos atrás. Mas olha só, ele disse, alto o bastante para o lojista ouvir. Não achei que veria minha esposa de novo. O mundo girou. Tentei falar, mas minha garganta travou. Ele se aproximou. Fugiu antes que eu pudesse te pegar direito. O povo disse que você morreu de fome perto de Dodge. Acho que estavam errados. Recuei, o coração disparado, mas ele agarrou meu pulso. Solta, eu disse, com a voz falhando. Agora, ele sussurrou, temos assuntos, você e eu. Paguei boas cartas por você. A culpa não é minha se fugiu. Ele puxou mais forte, e eu tropecei. Foi quando Silas entrou. Não disse nada. Apenas olhou para Everett como se pudesse incendiá-lo com o olhar. Amigo seu? Everett perguntou, os olhos estreitando. Ela não pertence a ninguém, Silas respondeu. Everett riu. É mesmo? Ela é minha esposa pela lei. Tenho os papéis do casamento para provar. A mandíbula de Silas se contraiu. Ele se virou para mim. É verdade? Meu silêncio respondeu por mim. Silas recuou como se eu tivesse o ferido. O olhar dele partiu algo dentro de mim. Dou uma semana, Everett disse. Depois você vem comigo, ou vou ao xerife. Ele então ergueu o chapéu imundo e saiu como se fosse o vencedor. De volta ao rancho, o silêncio era pior que grito. Você devia ter me contado, Silas disse. Pensei que ele estivesse morto, sussurrei. Ele me olhou, duro, mas não cruel. Te trouxe para cá achando que era livre. As lágrimas encheram meus olhos. Eu nunca menti. Não, ele disse. Mas escondeu algo importante. Naquela noite, arrumei uma pequena sacola. Pão. Água. Um vestido. Ele não me impediu. Só observou da varanda, os ombros tensos. Eu vou dar um jeito nisso, eu disse. Ele assentiu. Fique segura. Enquanto eu me afastava, o vento levantava a poeira. A casa atrás de mim parecia menor que nunca. Quis olhar para trás. Quis que ele me chamasse. Mas ele não chamou. E eu não merecia, se tivesse chamado. Caminhei até as estrelas surgirem. Dormi sob um algodoeiro e acordei com o som distante de lobos. Lembrei como era estar sozinha. A dor. O frio. O medo de que talvez o amor não fosse algo que se tem direito a manter. O rio me chamava como o sono chama o coração partido. As margens estavam quietas, sem pegadas além das minhas. Fiquei ali por muito tempo, olhando a água deslizar sobre as pedras. Ela se movia suave, sem pressa, como se nunca tivesse conhecido dor. Fazia 2 dias que eu caminhava. Meus pés com bolhas. Ombros doendo. Mas nada doía mais do que o olhar de Silas quando se afastou de mim. Não era raiva. Era decepção. Já conheci muitos tipos de crueldade. Mas aquela era pior que socos. Pior que fome. Sentei numa pedra plana à beira e puxei a sacola para o colo. Não abri. Só fiquei olhando as ondulações, imaginando se talvez elas poderiam me levar também. Eu estava tão cansada. Tão vazia. Sussurrei em voz alta. Deus, se o Senhor é real, eu não peço um milagre. Só quero que alguém me olhe e não veja vergonha. Uma rajada de vento levantou meu cabelo, acariciando meu rosto. Fechei os olhos e imaginei que fosse a mão da mamãe. Foi então que lembrei do cavalinho de madeira. Tinha escorregado até o fundo da sacola. O puxei, segurei entre as palmas. Poeirinha. O entalhe era simples, mas os cantos estavam lisos de tanto ser tocado. Pensei em Silas esculpindo a luz do lampião. No casaco de lã que ele colocou nos meus ombros. Na Bíblia que ele guardava no mesmo lugar, como se ainda tivesse respostas. Ele acreditou em mim.
Até não acreditar. Mas eu não tinha acreditado em mim primeiro. Levantei, com os ossos rangendo, e olhei para o leste. De volta pro rancho. Eu não tinha outro lugar para ir. E pela primeira vez, isso não era motivo de vergonha. Era verdade. Mas quando me virei de volta para Dry Creek, encontrei Silas ali desmontado, poeira nas botas, o rosto marcado de preocupação. Ele não disse nada no começo. Apenas desmontou e caminhou em minha direção como se tivesse medo de que eu desaparecesse se ele se apressasse demais. Eu não devia ter deixado você ir embora sozinha, ele disse. Você tinha todo o direito, respondi. Ele estendeu um pedaço de papel dobrado. Abri com os dedos trêmulos. Era uma escritura de terra, com meu nome. Você me deu essa terra? Perguntei, quase num sussurro. Eu dei a Clara Dawson, ele disse. Não para pagar dívida. Não para possuir. Mas para que nenhum homem jamais reclame o direito sobre ela de novo. Minhas pernas cederam. Ele me segurou. E pela primeira vez, deixei que me abraçassem. Não tomada. Não trocada. Apenas abraçada. Voltamos pro rancho em silêncio, mas não era o antigo tipo de silêncio, aquele cheio de coisas que tínhamos medo de dizer. Esse silêncio era cheio. Pacífico. Como o ar depois da tempestade, quando o sol se atreve a voltar. Silas me ajudou a descer do cavalo e caminhou comigo até a varanda. Não apressou. Não tocou. Apenas ficou ao meu lado, firme e constante. Lá dentro, tudo estava igual. O lampião sobre a mesa. A Bíblia em seu lugar. A caneca que eu tinha deixado perto da pia. Mas eu não era mais a mesma. Naquela noite, fiz o jantar. Jantar de verdade, carne assada e batatas, biscoitos quentes, até geleia de amora. Vesti o vestido azul de algodão xadrez, aquele que ele me deu semanas atrás. Prendi o cabelo em trança, como mamãe fazia, e coloquei uma fita que guardei por todo esse tempo. Silas entrou e parou. Só olhou. Você está parecendo a primavera, ele disse. Meu coração apertou. Sinto como se o inverno tivesse acabado. Comemos devagar. Falamos baixo. Ele me perguntou sobre Jacob, sobre como eu pegava sapos no riacho atrás da nossa antiga casa. Eu perguntei sobre Elsie, qual era a sua cor favorita, qual música ela cantava. Ela gostava de O Jesus Me Ama, ele disse. Cantava até a voz falhar. Eu também cantava essa, sussurrei. Depois de lavar os pratos e o sol sumir atrás dos morros, tirei o cavalinho de madeira do bolso e o coloquei no meio da mesa. Trouxe ele de volta, eu disse. Os olhos de Silas brilharam, mas ele não desviou o olhar. Estendeu a mão e a colocou sobre a minha. Fui tolo por duvidar de você, ele disse. Fui tola por fugir, respondi. Ele assentiu, devagar. Mas talvez a gente precisasse dessa pausa para entender o que sentiria falta. Engoli em seco. Você me deu terras. Eu quis te dar liberdade. E deu, eu disse. Mas não foi por causa daquela escritura. Você me deu quando olhou para mim e viu mais do que meu passado. Ele olhou para nossas mãos. Você é a pessoa mais forte que conheço, Clara. Não, eu disse. Sou apenas alguém que parou de sobreviver tempo suficiente para querer algo mais. O fogo estalava. A casa cheirava a pão e pinho. Respirei fundo. Eu quero ficar. A voz dele falhou. Então fique. E assim, o passado perdeu a força que tinha. Na manhã seguinte, acordei antes do galo. Havia um tipo diferente de dor no peito, suma que eu acolhia. Não era medo. Era propósito. Fiz biscoitos e ovos, servi café quente em 2 canecas e fui até o celeiro. Silas estava lá, já alimentando os cavalos. Ele se virou, surpreso. Pensei em vir até você desta vez, eu disse, entregando uma caneca. Ele sorriu, cálido e silencioso. Você sempre andou no seu próprio rumo.
Naquele dia, cuidei das galinhas. Construí um galinheiro mais forte com madeira velha e arame. Silas se ofereceu para ajudar, mas eu disse não. Deixa eu tentar, falei. Ele ficou de longe, observando, mãos nos quadris. Aquele olhar nos olhos dele não era pena. Era orgulho. Na semana seguinte, fiz mais do que imaginei que poderia. Consertei cercas. Ordenhei a vaca sem hesitar. Até fui à cidade sozinha. A senhora Bennet, do armazém, me parou perto dos correios. Julguei você errado, ela disse, olhando minhas botas gastas e braços queimados de sol. Você transformou aquele rancho em algo bom. Assenti. Ele me transformou também. Ela me entregou um papel dobrado. A diretoria da escola está procurando alguém para ensinar leitura para os pequenos. Pensei que talvez você quisesse tentar. Olhei para o papel como se fosse feito de ouro. Eu? Ensinar? Naquela noite, contei para Silas. Nunca ensinei ninguém, eu disse. Mas me ensinou a acreditar de novo, ele respondeu. Então eu disse sim. Era uma escolinha branca, no fim de Dry Creek. 8 crianças, 3 bancos, um quadro. No primeiro dia, vesti o vestido xadrez e amarrei bem a fita no cabelo. As crianças me olharam com olhos arregalados, mas escutaram. Quando li a galinha ruiva, elas riram nos momentos certos. Quando ensinei a escrever os nomes, uma menina chorou porque nunca tinha visto o dela antes. Silas me esperava do lado de fora quando a aula acabou, montado com postura firme. Como foi? Ele perguntou. Sorri radiante. Acho que encontrei minha voz. Ele assentiu. Eu disse que ela estava aí. Com o passar das semanas, deixei de ser apenas uma mulher que foi comprada. Mais do que filha de pastor, esposa de jogador, fugitiva. Virei senhorita Dawson, professora, vizinha, parceira do rancheiro. A cidade foi se abrindo. Devagar. Cuidadosamente. Mas veio. Um menino deixou um saco de maçãs na nossa varanda. Outra família trouxe farinha e banha. Um homem com quem Silas já tinha brigado tirou o chapéu quando passamos. Aprendi que pertencimento não é algo que se espera. É algo que se constrói, um biscoito, uma lição, uma manhã de cada vez. A primavera chegou suave e cedo naquele ano. O ar cheirava a promessa, e os pessegueiros perto do riacho usavam pequenas flores cor-de-rosa como chapéus de domingo. Uma manhã, eu estava na horta, terra nas mãos, sol nos ombros, e percebi que não lembrava da última vez que pensei em Everett Pike. Ele era uma sombra agora, algo que eu deixei para trás, não algo que eu ainda temesse. Silas se aproximou por trás, segurando uma caixa nos braços. O que é isso? Perguntei, tirando o cabelo do rosto. Ele a abriu com cuidado. Dentro, havia papéis dobrados, dezenas deles. Cartas que escrevi para ninguém. Páginas de diário. Até minha Bíblia de infância, com uma anotação da mamãe rabiscada no final. Clara, você foi feita para mais do que dor. Encontrei isso no sótão, ele disse. Você escondeu seu mundo aqui. Toquei as páginas como se fossem vidro. Achei que não importavam. Importam, ele disse. São prova. Prova de quê? De que você nunca só sobreviveu. Você procurava. Pisquei para segurar as lágrimas. Naquela noite, ele leu em voz alta para mim à luz da lareira. Minhas próprias palavras, devolvidas como presentes. Queria poder dizer àquela garota que ela conseguiu, murmurei. Você acabou de dizer, ele respondeu. Voltei a escrever. Não só por mim, mas pelas meninas da escola. Pelas viúvas da cidade. Pelos meninos que carregavam tristeza demais nos olhos. Escrevi sobre luto. E sobre cura. E sobre como a gentileza, quando chega suave e inesperada, pode mudar a vida de alguém. Silas me ajudou a amarrar as páginas com barbante e cola. Chamou de O Vento e os Dispostos. Disse que soava como eu.
Uma noite, sentamos na varanda vendo a luz sumir, e apoiei a cabeça no ombro dele. Sinto que sou outra pessoa, sussurrei. Ele beijou o topo da minha cabeça. Você não é outra pessoa, Clara. Você é alguém inteira. E você? Que parte do seu passado te deu a força que carrega hoje? O passado voltou uma última vez. Mas dessa vez, eu não fugi. Eu estava dando aula na escola quando Everett Pike chegou à cidade de novo. Estava pior do que antes, só olhos vermelhos, botas rachadas, desespero pesando nos ombros. Ele esperou do lado de fora da escola até eu dispensar as crianças. Quando deu um passo à frente, eu não recuei. Não desta vez. Você me deve, ele disse, com a voz baixa e cruel. Não, respondi, erguendo o queixo. Não te devo nada. Você é minha esposa. Eu fui sua prisioneira. Ele zombou. Posso ir até o xerife. Posso te arrastar de volta. Tirei um papel dobrado da minha bolsa e entreguei a ele. Era a escritura que Silas tinha preparado, carimbada e assinada pelo cartório do condado. Dizia que eu era a única proprietária de 18 acres e da casa construída sobre eles. Dizia Clara May Dawson, não Sra. Everett Pike. Ele leu, a mandíbula travando. Isso não muda a lei, cuspiu. Não, disse com calma. Mas isso muda. Entreguei outro papel, suma anulação, assinada pelo juiz de Dry Creek. Com assinaturas de testemunhas. Levou tempo. Esforço. Mas Silas e eu encontramos um jeito. Everett amassou o papel com raiva. Você acha que esse rancheiro te protege? Não, eu disse. Quem me protege sou eu. Foi então que Silas apareceu atrás de mim. Não disse nada. Não sacou arma. Não precisou. Everett olhou de um para o outro, percebeu que não havia mais nada para tirar e virou as costas. Foi embora sem dizer mais uma palavra. Fiquei ali parada, olhando até ele sumir entre as colinas. Então me virei para Silas e disse: Agora estou livre. De verdade. Ele segurou minha mão. Você sempre foi. Só precisava de alguém para te lembrar. Naquela noite, a cidade se reuniu para o jantar da colheita. Levamos torta de pêssego e pão de milho. Usei um vestido de algodão bordado com flores do campo. As crianças da escola correram até mim, puxando minhas mangas. Uma menina me entregou uma margarida e disse: Você parece que nasceu para estar aqui, senhorita Dawson. Sorri, os olhos se enchendo. Nasci mesmo. Mais tarde, sob os algodoeiros, com vagalumes piscando e violinos tocando, Silas pegou minha mão. Dançamos devagar. Cuidadosos. Como quem conhece o valor de cada momento. Ele se aproximou e sussurrou: Casa comigo. Ri, suave e firme. Pensei que já tivesse me casado. Sem papéis desta vez, ele disse. Só os corações. Assenti. Sim. E a cidade aplaudiu quando a música subiu. Mas eu só ouvia a voz dele. E o vento. E o bater silencioso de algo inteiro. Os anos passaram, suaves como neve caindo. A vida no rancho virou algo sagrado. Plantamos novas árvores. Consertamos velhas cercas. Acolhemos os que vinham, as crianças, animais, histórias. A escolinha cresceu sob meu cuidado. Ensinei leitura e escrita, mas também a manter o queixo erguido, mesmo quando o mundo quer te diminuir. Cada vez que uma menina levantava a mão sem vergonha, algo dentro de mim se curava. Silas e eu construímos um novo cômodo na casa, só para livros. Ele talhou cada prateleira à mão. Preenchemos com histórias, diários, cartas de mulheres de todo lugar que ouviram falar da filha do pastor que voltou mais forte. Escrevi de volta. Para todas. Às vezes até tarde da noite, enquanto Silas lia a Bíblia à luz de vela. O cabelo dele ficou prateado. Minhas mãos, mais enrugadas. Mas nosso amor permaneceu jovem.
Um inverno, encontramos um bebê enrolado num cobertor em nossa varanda, sem bilhete, só um botão bordado com uma cruz. Segurei-a contra o peito e senti sua respiração aquecer minha pele. Chamamos ela de Esperança. Ela cresceu sabendo que sua história começou em um lugar onde a dor se transformou em paz. E sabia que tinha sido escolhida, não deixada para trás. Às vezes eu caminhava pelos campos e pensava na garota que fui, aquela que passou fome diante de um salão, fraca demais para levantar a cabeça. Já não sentia pena dela. Eu a honrava. Ela sobreviveu para que eu pudesse me tornar quem nasci para ser. As pessoas perguntavam o que mudou minha vida. Eu dizia a verdade. Uma moeda de prata. Um homem bom. E uma longa, lenta jornada de volta para mim mesma. Fui vendida por $1. É assim que contam a história, balançando a cabeça como se fosse vergonhoso. Mas eu sorrio quando dizem isso agora. Porque aquele dólar não me comprou, me libertou. Marcou o momento em que minha vida deixou de ser sobre sobrevivência. E virou testemunho. Silas nunca me pediu nada em troca. Ele deu porque acreditava que uma alma, mesmo machucada, ainda era digna de bondade. Ele acreditava na redenção, não só como oração, mas como um ato diário. E eu aprendi a acreditar também. A garota que eu fui, faminta, quebrada, com medo, ainda vive dentro de mim. Mas agora caminha ao lado de uma mulher que conhece seu valor, que fala com firmeza, e que ama sem medo. Somos feitos de todas as versões de nós mesmos. A criança que sonhou. A mulher que chorou. O coração que ousou se curar. E se você já se sentiu deixado de lado, esquecido ou usado, ouça isso, de quem já esteve na poeira e no escuro. Você não está arruinado. Você está renascendo. Tudo o que precisa é de uma mão estendida. Um gesto de misericórdia. Uma alma corajosa o bastante para acreditar em você quando você mesmo não consegue. Foi isso que Silas me deu. E agora, eu dou isso a você. Porque às vezes, a história de amor mais poderosa é aquela que você escreve quando finalmente escolhe a si mesma. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa se lembrar, você nunca está longe demais para voltar para casa. E me conte nos comentários qual parte dessa história ficou com você por mais tempo.